Era julho de 2006. Fort Benning, Geórgia. Uma jovem soldado acabara de viver o pior pesadelo de sua vida durante o treinamento básico do exército. Quando ela tentou denunciar, as pessoas que deveriam protegê-la a ameaçaram e a silenciaram. Por 18 anos, ela carregou esse peso sozinha. Mas silêncios podem ser quebrados. E quando são, as ondas de choque podem destruir carreiras e vidas inteiras. Se você acredita que justiça atrasada não é justiça negada, curta este vídeo e se inscreva no canal. Esta é uma história real de coragem, silenciamento institucional e a busca incansável pela verdade. Prepare-se para uma jornada que vai mexer com suas emoções mais profundas. Nossa protagonista, vamos chamá-la de Sarah, era uma jovem cheia de sonhos quando decidiu se alistar no exército americano. Como milhares de outros jovens, ela viu o serviço militar como uma oportunidade de servir ao país, desenvolver disciplina e construir um futuro sólido. O treinamento básico em Fort Benning seria apenas o primeiro passo de uma carreira promissora. Fort Benning, conhecido como o Lar da Infantaria, é uma das bases militares mais importantes dos Estados Unidos. Localizada na fronteira entre Geórgia e Alabama, a base treina milhares de soldados todos os anos. Em 2006, Sarah chegou lá como parte da 347 Infantaria, 4º Pelotão, apelidado de Senhores da Guerra. Um nome que deveria inspirar respeito e camaradagem, mas que se tornaria para sempre associado ao trauma mais profundo de sua vida. O treinamento básico é desenhado para quebrar civis e reconstruí-los como soldados. É um ambiente de extrema pressão física e psicológica, onde recrutas são empurrados aos seus limites. A hierarquia é absoluta, a obediência é inquestionável, e questionar ordens pode resultar em punições severas. É neste ambiente que predadores às vezes encontram suas presas. Álvaro Silva. Esse nome ficou gravado na memória de Sarah como uma cicatriz que nunca sara completamente. Ele era um colega de pelotão, alguém que deveria ser seu irmão de armas, parte da mesma família militar que jurava proteger uns aos outros. Mas Álvaro e outro soldado, cujo nome Sarah ainda carrega na memória, tinham outros planos para ela. Durante o treinamento básico, a convivência é intensa. Soldados comem juntos, dormem juntos, treinam juntos. A confiança mútua não é apenas esperada, é essencial para a sobrevivência em combate. Sarah confiava em seus colegas de pelotão. Era essa confiança que Álvaro e seu cúmplice estavam prestes a destruir da forma mais brutal possível. A violência sexual no ambiente militar é um problema conhecido, mas frequentemente silenciado. Em 2006, as políticas de proteção às vítimas eram ainda mais limitadas do que são hoje. O ambiente machista, a cultura do silêncio e a proteção automática da fraternidade criavam um ambiente perfeito para que predadores operassem com impunidade. Era uma noite como qualquer outra em Fort Benning. O dia de treinamento havia sido exaustivo, como sempre. Sarah estava exausta, vulnerável, longe de casa e da proteção de sua família. Foi nessa vulnerabilidade que Álvaro e seu cúmplice atacaram. Os detalhes do estupro são doloridos demais para serem descritos em detalhes, mas é importante entender a violência completa do que aconteceu. Não foi apenas uma agressão sexual, foi uma traição completa da confiança, uma destruição da segurança que Sarah deveria sentir entre seus colegas soldados. Além do trauma físico e emocional do estupro, Álvaro ainda roubou seu cartão de débito e dinheiro, adicionando humilhação financeira ao horror já vivido. Imagine por um momento a situação de Sarah. Ela estava a milhares de quilômetros de casa, num ambiente altamente controlado, cercada por homens que agora representavam uma ameaça potencial. A pessoa em que ela havia confiado como irmão de armas se tornava seu agressor. E o pior ainda estava por vir. Sarah fez o que qualquer pessoa racional faria. Ela tentou denunciar o crime. O D.S. Knotts, o Drill Sergeant responsible for the training, deveria ser sua primeira linha de proteção.
Os Drill Sergeants são figuras de autoridade máxima durante o treinamento básico, responsáveis não apenas pela preparação militar dos recrutas, mas também por sua segurança e bem-estar. Mas quando Sarah se aproximou do DS Nods e outros superiores para relatar o estupro, ela descobriu uma realidade chocante. Em vez de proteção e justiça, ela encontrou ameaças e intimidação. Os próprios homens que deveriam protegê-la estavam agora trabalhando para proteger seus agressores. A ameaça era específica e calculada. Eles a ameaçaram com ação disciplinar sobre o UCMJ, o Código Uniforme de Justiça Militar, por atividade homossexual. Era uma tática perversa e cruel, usar as próprias regras militares contra a vítima de um crime. O UCMJ de 2006 ainda proibia relações homossexuais nas Forças Armadas, e mesmo a sugestão de tal atividade poderia resultar em expulsão desonrosa e destruição completa da carreira militar de uma pessoa. O que se seguiu foi um sistema orquestrado de silenciamento e punição da vítima. Sarah foi colocada em detalhes, trabalhos adicionais que funcionavam como punição. Estes detalhes não eram apenas um inconveniente, eram uma forma deliberada de isolá-la e controlá-la, garantindo que ela não tivesse tempo ou oportunidade de buscar ajuda externa. Mais cruelmente ainda, eles não permitiram que Sarah contatasse seu banco para cancelar o cartão de débito roubado. Enquanto ela estava sendo silenciada e punida por ser vítima de um crime, Álvaro estava livremente usando seu cartão para fazer compras no PX, a loja da base militar. Pior ainda, ele estava compartilhando as informações do cartão com amigos e familiares, permitindo que eles também fizessem compras às custas de Sarah. Imagine a humilhação adicional. Não apenas Sarah havia sido estuprada e silenciada, mas agora estava sendo financeiramente explorada pelos mesmos homens que a agrediram. Sua conta bancária foi para o vermelho com compras que ela nunca autorizou, feitas por pessoas que ela nunca conheceu, usando dinheiro que ela não tinha. A Military Police, a polícia militar, deveria ter sido o próximo recurso de Sarah, mas ela foi impedida de contatá-los. O sistema estava funcionando exatamente como desenhado: manter a vítima silenciada, isolada e impotente enquanto protegia os perpetradores e mantinha a ordem dentro da unidade. Sarah estava completamente sozinha. Longe de casa, cercada por homens que a viam como uma ameaça ao status quo, sem acesso aos recursos legais que deveriam estar disponíveis para ela. Era uma situação de desespero completo, desenhada para quebrar sua vontade de lutar por justiça. Durante semanas, talvez meses, Sarah viveu neste inferno. Ela tinha que ver Álvaro todos os dias, treinar ao lado dele, fingir que nada havia acontecido. O trauma do estupro era reforçado diariamente pela presença constante de seu agressor e pela lembrança constante de que o sistema militar havia escolhido protegê-lo em vez de protegê-la. O tempo no treinamento básico é medido em semanas, mas para Sarah, cada dia parecia uma eternidade. Ela acordava todas as manhãs sabendo que veria o homem que a havia violado. Ela se forçava a comer nas mesmas mesas, treinar nos mesmos campos, fingir que era parte da mesma equipe. A força mental necessária para sobreviver a esta situação é quase impossível de compreender. Eventualmente, Sarah completou o treinamento básico, mas o trauma e a injustiça que ela sofreu não desapareceram com a graduação. Por 18 anos, ela carregou este peso sozinha. 18 anos observando Álvaro e seus comparsas continuarem suas vidas militares sem consequências. 18 anos sabendo que o sistema que deveria protegê-la havia escolhido deliberadamente proteger seus agressores. Durante essas quase 2 décadas, Sarah provavelmente lutou com depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e uma profunda desconfiança nas instituições que deveriam protegê-la. Ela pode ter tido dificuldades em relacionamentos, problemas de sono, flashbacks e todos os outros sintomas devastadores que acompanham traumas não resolvidos. Mas algo estava crescendo dentro dela durante todos esses anos. Não apenas raiva, embora certamente houvesse raiva. Era algo mais poderoso, uma sede crescente de justiça e uma determinação de que sua voz não seria silenciada para sempre. Sarah passou anos questionando-se a si mesma. Será que ela deveria ter lutado mais em 2006? Será que ela poderia ter feito algo diferente? Será que alguém acreditaria nela depois de tanto tempo?
Essas dúvidas são normais para vítimas de trauma, especialmente quando o sistema falha com elas tão completamente. Mas, com o tempo, Sarah começou a perceber algo importante. O problema nunca foi com ela. O problema estava com um sistema corrompido que escolheu proteger predadores em vez de vítimas. O problema estava com homens que abusaram de seu poder e posição para silenciar alguém que buscava justiça. O problema estava com uma cultura militar que valoriza a ordem acima da proteção dos vulneráveis. Em 2024, algo mudou. Talvez tenha sido o movimento #MeToo. Talvez tenha sido a crescente consciência sobre violência sexual no ambiente militar. Talvez tenha sido simplesmente o fato de que 18 anos de silêncio foram suficientes. Seja qual for o gatilho, Sarah tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela ia contar sua história. A decisão de falar publicamente sobre trauma sexual é incrivelmente difícil em qualquer circunstância. No contexto militar, com a cultura de silêncio e proteção mútua, é ainda mais desafiadora. Sarah sabia que enfrentaria ceticismo, hostilidade e talvez até mesmo ameaças legais, mas ela também sabia que o silêncio não havia trazido paz ou cura. Era hora de buscar justiça. Sarah passou meses preparando sua revelação. Ela sabia que teria apenas uma chance de fazer isso direito. Se ela fosse vaga ou imprecisa, seria facilmente desacreditada. Se ela fosse emocional demais, seria vista como instável. Ela precisava ser factual, específica e inabalável. Ela precisava transformar 18 anos de dor em uma arma de justiça. A abordagem de Sarah foi brilhante em sua simplicidade e poder. Em vez de trabalhar através dos mesmos canais militares que haviam falhado em 2006, ela decidiu tornar tudo público. Nome, local, datas, detalhes específicos, tudo seria revelado. Esta era uma estratégia de transparência total que tornaria impossível para qualquer pessoa ignorar ou encobrir o que aconteceu. Nomear Álvaro Silva publicamente foi um ato de coragem extraordinário. Sarah sabia que isso poderia resultar em processos de difamação, mas ela também sabia que a verdade é uma defesa absoluta contra tais acusações. Se ela pudesse provar que o estupro aconteceu, e ela acreditava que podia, então nomear seu agressor seria não apenas legal, mas moralmente imperativo. Sarah também nomeou a unidade específica, 347 Infantaria, 4º Pelotão de Senhores da Guerra. Ela mencionou DS Nots e outros superiores que participaram do encobrimento. Ela deu detalhes sobre o roubo do cartão de débito, as compras não autorizadas, a conta no vermelho. Cada detalhe específico tornava sua história mais verificável e mais difícil de negar. Em 2006, as opções de Sarah para buscar justiça estavam limitadas aos canais oficiais que a haviam falhado. Em 2024, ela tinha uma arma poderosa que não existia 18 anos atrás: as redes sociais e o poder da opinião pública. O post no Reddit foi apenas o começo. Sarah estava preparando uma campanha completa de conscientização pública que tornaria impossível ignorar seu caso. Ela entendeu que, embora o sistema militar pudesse silenciar uma soldado individual, seria muito mais difícil silenciar um movimento público de apoio à justiça. A estratégia era multifacetada. Primeiro, estabelecer os fatos publicamente com detalhes específicos que pudessem ser verificados. Segundo, nomear não apenas os perpetradores, mas também aqueles que participaram do encobrimento. Terceiro, usar a pressão da mídia e da opinião pública para forçar uma investigação real. Sarah sabia que seu post no Reddit seria lido por milhares de pessoas. Alguns seriam céticos, outros seriam solidários, mas todos saberiam os nomes Álvaro Silva e DS Nots. Todos saberiam sobre Fort Benning em 2006. Todos saberiam sobre a 347 Infantaria e o 4º Pelotão de Senhores da Guerra. Quando Sarah finalmente publicou sua história, foi como uma bomba explodindo em Fort Benning. Por 18 anos, Álvaro Silva e seus cúmplices haviam vivido suas vidas acreditando que haviam escapado das consequências de suas ações. De repente, seus nomes estavam sendo compartilhados em fóruns online,
Suas carreiras estavam sendo questionadas e a proteção do silêncio institucional estava se desmoronando. O poder da nomeação pública não pode ser subestimado. Álvaro Silva não era mais apenas um soldado anônimo protegido pelo sistema. Ele era agora um homem acusado publicamente de estupro, com seu nome permanentemente associado a esse crime na internet. Sua reputação, sua carreira e sua tranquilidade foram destruídas em questão de horas. Os superiores que participaram do encobrimento também enfrentaram exposição pública. DS Notes e outros que haviam escolhido proteger estupradores em vez de uma vítima, agora tinham que explicar suas ações não apenas para seus superiores militares, mas para um público indignado. A reação foi imediata e devastadora. Em fóruns militares, veteranos expressaram horror e vergonha pelo que havia acontecido em Fort Benning. Mulheres que haviam servido compartilharam suas próprias histórias de assédio e de agressão. Famílias de soldados exigiram respostas sobre como tais crimes poderiam ser encobertos. A história de Sarah criou uma reação em cadeia que ninguém poderia ter previsto. Outras vítimas de violência sexual no ambiente militar começaram a se manifestar, inspiradas pela coragem de Sarah. Jornalistas começaram a investigar outros casos de encobrimento em Fort Benning. Ativistas pelos direitos das vítimas começaram a pressionar por mudanças sistemáticas. Álvaro Silva descobriu que a internet nunca esquece. Seu nome estava agora permanentemente associado ao estupro e ao roubo. Futuros empregadores poderiam facilmente encontrar a acusação com uma simples busca no Google. Sua família e amigos agora sabiam exatamente que tipo de homem ele realmente era. Para DS Knox e outros que participaram do encobrimento, a exposição foi igualmente devastadora. Suas carreiras militares, construídas ao longo de décadas, foram manchadas pela revelação de que haviam escolhido proteger estupradores em vez de proteger vítimas. O orgulho militar que eles alegavam defender foi destroçado por suas próprias ações covardes. O que havia começado como a busca de uma mulher por justiça pessoal se transformou em um movimento maior, questionando toda a cultura de silêncio e impunidade no ambiente militar. Sarah havia encontrado algo mais poderoso que a vingança pessoal. Ela havia encontrado propósito. 18 anos é muito tempo para esperar por justiça. Mas às vezes, a justiça atrasada pode ser mais poderosa que a justiça imediata. O silêncio de Sarah durante todos esses anos não foi fraqueza, foi preparação. Quando ela finalmente falou, sua voz ecoou com a força de quase 2 décadas de injustiça acumulada. Esta história nos lembra que sistemas de poder dependem do silêncio das vítimas para sobreviver. Quando esse silêncio é quebrado, mesmo depois de décadas, as ondas de choque podem destruir carreiras, reputações e vidas inteiras daqueles que escolheram proteger predadores em vez de proteger vítimas. A coragem de Sarah de falar depois de 18 anos nos inspira e nos desafia. Quantas outras vítimas estão silenciadas por medo ou desespero? Quantos outros predadores estão protegidos por sistemas corrompidos? Se esta história tocou você, compartilha. A justiça às vezes precisa de uma voz coletiva para ser ouvida. Conte nos comentários. Você acredita que é nunca muito tarde para buscar justiça? E se você conhece alguém que precisa ouvir esta história de esperança e coragem, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos garantir que o silêncio não seja mais uma ferramenta de opressão.